Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro desta noite. E o tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo número 80 se chama Opiniões. André, qual versículo vai embasar a nossa reflexão hoje? Emmanuel seleciona um ensinamento de Jesus que ele disse no Sermão do Monte. E o ensinamento de hoje para a reflexão é o seguinte: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Está no Evangelho de Lucas, no versículo 26. Duda, qual que é a reflexão de hoje? André, Emmanuel hoje vai trazer para nós uma reflexão a respeito, né, das opiniões alheias, né, e da importância que nós temos dado para elas. E é tanta importância que às vezes temos dado peso muito forte a essas opiniões dos outros, que tem, por vezes, sobressaído as de Deus. E ainda ele traz que por mais que nós sabemos, né, que todos nós temos um irmão ali que nós podemos contar para recorrer nos momentos difíceis, embora, né, nós temos aí, somos agraciados com a bênção desses irmãos que nos amparam, que nos auxiliam, nós não podemos deixar de contar com a nossa consciência. Nós não devemos deixar em momentos a sós com Deus e consultar ali o seu esclarecimento. Então, por vezes, a gente vai receber uma opinião de algum colega, de um conhecido, de um irmão, e nós levamos em consideração e não consultamos a nossa própria consciência. E a Emmanuel está dizendo aqui que somente por meio da nossa consciência é que nós vamos conseguir esse contato mais íntimo, esse esclarecimento que às vezes nós estamos precisando e nós recorremos ao próximo e esquecemos de recorrer à nossa consciência, que ela vai dar ali, muitas vezes, o esclarecimento, a informação que nós estamos tanto precisando. E aí ele traz uma frase nesse capítulo também, que fala assim: rematada loucura é um propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Aqui nessa frase que ele traz nesse capítulo de hoje, ele está destacando o fato de que, por vezes, nós colocamos a opinião dos outros no lugar indevido. Às vezes nós estamos esperando ter mais aprovação do outro, do que sentirmos realizados e satisfeitos com aquele esforço que nós estamos dedicando a uma tarefa. Ou seja, nós não estamos valorizando o nosso esforço, estamos colocando o reconhecimento do outro acima do nosso esforço. E o nosso esforço, nosso reconhecimento, a nossa valorização do nosso trabalho que estamos entregando, deve ser maior do que essa opinião alheia. É o que o Emmanuel está trazendo para nós refletirmos aqui hoje. Nesse versículo, que base a nossa reflexão de hoje, Jesus, ao olhar para as belas palavras de ensinamento no Sermão do Monte, sabia que aqui na Terra não seria possível agradar a todos. Jesus já sabia disso. Então, somos todos ainda muito diferentes. Para saber disso, basta a gente pegar o nosso celular, ligar a TV no noticiário, vamos ver a descrição de muitos valores morais em base de muitos irmãos. Por aí nós vamos ver que nós somos muito diferentes. Então, nós não seremos compreendidos por todos. Jesus já sabia disso. E Emmanuel está trazendo isso aqui hoje. Que no tempo adequado, nós seremos compreendidos. Se nos mantermos verdadeiros. Traz isso aqui. E aí ele fala assim: imprudente não receberá aplauso dos imprudentes. Jesus, né, para explicar isso, ele fala, né, Jesus, nem mesmo Jesus foi amado por todos. Jesus, ele foi amado e reconhecido como Salvador por Maria de Magdala, mas já para Caifás ele foi considerado um revolucionário perigoso. No mesmo cenário, no mesmo momento, tinham visões extremas, muito opostas. Então,
mudou, né? Emmanuel traz aqui hoje o que mudou esse cenário, o que foi capaz de mudar esse cenário foi o tempo. É a única coisa que separa um cenário do outro, e hoje, graças a Deus, nós podemos ter, né, a maioria de nós reconhecendo Jesus como Salvador, e a única força, né, de esclarecimento geral que foi capaz de mudar isso foi o tempo. E hoje, nós podemos ser cristãos de muita tranquilidade, nós podemos ser calma, facilidade, podemos ser felizes, alegres para servir Jesus, não há algo de errado nisso. Pensa como nós evoluímos, a gente faz tempos, a gente pode se reconhecer cristão diante de todo mundo. E o que separa isso foi o tempo. Né? E graças a Deus que hoje nós estamos já num tempo onde há muito mais compreensão do que antes. E com o tempo, essa compreensão ela irá aumentar. Basta nós termos a paciência de esperar. Né? Nós não precisamos buscar sermos compreendidos e entendidos por todo agora, porque o tempo vai vir. E aí esse nivelamento, essa tranquilidade lá dos céus, esse esclarecimento que existe lá, também vai chegar aqui em algum certo momento aqui na Terra. André, você tem alguma história que pode ilustrar ainda mais essa reflexão aqui de hoje? A história de hoje, ela vem nos ensinar a respeito disso, né, que você acabou de falar. E essa história é encontrada no livro Paulo Estevão, de Chico com Emmanuel, só que na Bíblia nós encontramos lá em Atos 6, 16 a 18, que é quando Paulo e Silas são presos, quando eles vão para a prisão. Só que isso ocorre um pouco antes deles serem presos. E aí, Emmanuel nos narra aqui o que foi que aconteceu. Então, Paulo e Silas chegaram até a cidade de Filipos, na Macedônia, e eles começaram a propagar a boa nova. E aí, ali durante a palestra de Paulo, quando Paulo foi falando com aquelas pessoas, foi juntando várias pessoas ali em torno para poder escutar as palavras dele. Quando ele terminou de falar, uma jovem mulher começou a elogiar tanto Paulo quanto Silas, no meio de todo mundo, de forma... começou a gritar, falar assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam um caminho da salvação. E isso ocorreu por 7 dias, por uma semana. Toda vez que Paulo terminava de falar, essa mulher fazia esse tipo de comentário. Ela elogiava dessa maneira. Só que Paulo era um trabalhador muito prudente. E o que ele fez? Desde o primeiro dia que ele ouviu aqueles elogios vindo da boca daquela mulher, ele foi procurar saber na cidade quem que era aquela mulher. Quem era aquela pessoa? Qual que era a intenção dela? Então ele descobriu que ela era uma pitonisa. Então o que ela fazia? Ela tinha um gabinete que as pessoas iam até lá fazer consultas com ela a respeito das coisas materiais. E ela cobrava por isso. E aí Paulo percebeu que ela tinha sido uma escrava, que os donos dela, vendo esse dom que ela tinha, começaram a lucrar em cima disso. Só que o lucro que ela estava tendo estava sendo tão grande que de escrava ela passou a ser sócia dos seus patrões, porque a renda estava sendo muito boa para todos. E aí o Paulo percebeu, então ela está utilizando da boa nova, das palavras de Jesus, do que nós estamos pregando, para atrair essas pessoas que vão lá nos ver e depois ela cobrar por isso. E aí Paulo esperou o momento certo, né? E aí ele esperou o momento certo para poder, digamos assim, desmascarar o que estava acontecendo, aquilo que ela estava fazendo. Então, ele esperou até que o Espírito se manifestasse. Aí ele foi lá, fez novamente a sua pregação na praça, e assim que ele terminou, ela começou a gritar
novamente, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Aí Paulo foi até ela e disse assim para ela, eu vou ler aqui o que está escrito no livro que ele diz para ela. Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que se retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. E aí, nesse momento, as pessoas ali, elas ficaram espantadas, né, e admiradas, assim, observando o que estava acontecendo ali. E aí o espírito se afastou da mulher e a mulher saiu também. Só que Silas, que estava junto com Paulo, ele estava gostando daqueles elogios da mulher, sabe? Ele estava achando bom aquilo. E aí ele vai questionar Paulo, ele fala assim, mas acaso não falava ela do nome de Deus? A sua propaganda não seria boa para nós? E aí Paulo diz assim para Silas, Silas, por acaso podemos na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. E fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos, a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vive em batalha, com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualitativo de bom? E aqui, Paulo está se referindo do encontro de Jesus com o homem rico, que o homem rico disse assim para ele, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu assim para ele, por que me chamas bom? Ninguém é bom, só Deus é bom. Então, se Jesus não aceitou ser chamado de bom, quem somos nós para cairmos em elogios que só querem puxar o nosso tapete, né? E aí Paulo conclui dizendo assim, claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras, estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei me informar-me a respeito da jovem, e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Então, aqui, o que tanto Paulo quanto Jesus está nos ensinando a respeito do elogio é que a gente só pode elogiar depois que a obra estiver pronta, né? Que Paulo nos orienta. Nós nem acabamos a disseminação do evangelho, como é que nós já estamos recebendo elogios? E se a gente errar amanhã? Como é que vai ficar esse elogio? Não vai servir de nada. Então ele também foi buscar saber, aí é muito importante a gente saber a intenção daquelas palavras que estão sendo dirigidas para nós. Ele não conhecia aquela mulher, nem aquela mulher conhecia ele, que era a primeira vez que estava vendo ele. Só que, quando ele foi procurar saber quem era a mulher, o que ela fazia, ele percebeu, agora eu sei o que ela quer. Ela está querendo o holofote para ela arrecadar mais dinheiro. Então, não é o correto que ela está fazendo. Então, esse elogio dela é um elogio venenoso. É perigoso esse elogio. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, eu selecionei um trecho que Emmanuel disse assim, se te encontras a serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Olha essa pergunta que Emmanuel faz para a nossa consciência hoje, né? Ele diz o seguinte, cumpre o teu dever e caminho. Então ele conclui, né, com uma tarefa que devemos levar para a nossa vida. Ele diz, cumpre o teu dever e caminho. E aí ele também fala assim, examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira.
Hoje Emmanuel está dizendo que a gente também aprender com os erros, para a gente refletir, né, os elogios, como a André trouxe aqui na história de hoje, refletir o que está sendo feito, aprender, buscar aprender com essa oportunidade, né? Paulo foi atrás para aprender o que tinha no final de intenção final daquelas palavras. Nós também devemos buscar entender e refletir sobre os erros do próximo, não só os nossos, para que a gente possa também buscar o aprendizado, né? E ele fala aqui, e usar isso como oportunidade para nos relembrar que não é possível servir a dois senhores. Um exemplo de hoje estava acontecendo isso, né, na história que a André contou, ela estava servindo a dois senhores. Também nós não devemos, né, ele relembrou aqui, dever com leviandade, na verdade, com mentira. A gente tem que aproveitar as oportunidades que nós temos para aperfeiçoarmos e nos aproximarmos mais de Jesus. Então, é importante tentar aprender com o erro do próximo também, mas aprender com o erro do próximo não quer dizer que nós devemos pegar esse ensinamento e também querer mostrar para o outro, olha, eu refleti sobre essa situação e eu vi que você não pode ser assim, ou que não pode fazer deste modo. É para refletir e buscar, né, esse ensinamento, esse aprendizado para o interno, não necessariamente apontar-lhe o erro. É isso que o Emmanuel está dizendo, é usar o erro como uma oportunidade, né, que foi a fala isso aqui, uma proveitosa advertência para nós mesmos, né? Porque senão nós também pegamos um exemplo aqui, senão nós vamos seguir filas, né? Que, nossa, vou aproveitar isso, quero mais disso, ou pior, né? Ir lá apontar o dedo, né? Isso não é bacana. Então, usar como aprendizado por interno mesmo. Todo o nosso cenário, todo o nosso convívio social tem um motivo muito importante de ser e nós devemos aproveitar cada uma dessas oportunidades. Então, na semana que vem, nós vamos reunir para falar do próximo capítulo, que se chama Ordenações Humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Esse é 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13. Então, semana que vem, vamos juntos refletir esse versículo de Pedro na nossa próxima reflexão. Desejo a vocês uma semana de muito aprendizado, de muita reflexão, que possamos levar essa reflexão do interior do nosso coração e tirar muitos proveitos aí para nosso aprimoramento. Uma excelente semana a todos, um bom sábado, até semana que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um bom sábado a todos e que assim seja.